Bom dia. Tudo bem? Tudo. Queria que você falasse, a senhora contasse para eles um pouco da trajetória da família da senhora. Sim, senhor. Eu cheguei na igreja nova, eu tinha 11 anos de idade. Mas a gente já vinha de uma família destruída, porque o meu pai, ele serviu muitos anos os encostos, então, tudo que a gente tinha, o mal levava. Era uma família assim que tinha uma herança maldita, então. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, eu era doente, a minha irmã também. Em casa era verdadeiramente um inferno. A gente via as coisas em casa, o diabo atormentava a noite inteira, eu não conseguia dormir, eu tinha vontade de morrer. Então, assim, a minha infância toda foi um inferno, porque tudo que o diabo pedia, o meu pai fazia. Então, o capeta incorporava lá e pedia alguma coisa, ele tinha que dar. Então, a nossa vida foi consumida nessa época por isso, por devoção a um espírito maligno. Então, eles atormentavam totalmente a minha casa. Minha irmã acordava gritando no meio da noite, porque estava vendo as coisas na parede, a gente ouvia barulhos, e foi assim. Então, a gente chegou na igreja através de um convite de uma tia minha, e minha mãe foi, a gente vivia numa miséria total, de não ter nada em casa, de cortar a luz, a água, foi assim a minha infância, de miséria. E aí, chegando na igreja, a minha mãe, ela começou a obedecer tudo que o pastor falava. E em relação à família, ela lutou pela gente, porque a minha mãe foi a primeira pessoa a vir para a igreja. Então, ela investia nos propósitos pela família, ela fazia as correntes, ela não quebrava. Eu lembro que toda aquela obediência que a gente tinha às entidades, ela passou a obedecer o altar. Quer dizer, na realidade ela tinha uma fé muito grande, mas era uma fé certa num altar errado. Sim, senhor. E ela começou a obedecer ao altar. Então, ela começou a lutar. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi a cura. Porque eu tinha uma doença, os médicos falavam que eu ia tomar remédio o resto da vida, que não tinha jeito. Então, aí já fui curada. A gente já começou a ter paz. Aí, a casa foi começando a ser transformada. E ela investindo no altar. Aí, passando um tempo, ela conseguiu ganhar o meu pai para Jesus. E aí, a gente começou a lutar. E logo foi toda a família. E eu lembro que ela sempre investiu no lado espiritual. É o que eu sempre falo para as mães. Parece bobagem, eu era nova ainda. Tem muita mãe que pensa assim, mas ele é uma criança. Só que era uma criança totalmente vítima do diabo. Então, para o diabo não tem idade. Porque a minha irmã tinha 8 anos de idade. E ela já manifestava com o demônio na igreja. Manifestava com 8 anos? Sim, senhor. Eu passava mal, nunca cheguei a manifestar, mas a minha irmã manifestava mesmo. Você vê como é que é? Quer dizer, o diabo desde pequeno já vinha trabalhando aonde? Aonde, pessoal? Na família. Tem família que carrega assim essa herança maldita, ou essa aliança. É uma herança maldita, é uma aliança que vem se perpetuando, passando de geração, até que alguém se levante para quebrar. Quer dizer, se a mãe dela não se levantasse para ir buscar essa herança hoje, essa herança tinha chegado na vida dela. Da vida dela tinha chegado aonde? Na filha. Mas alguém foi lá e quebrou essa aliança. Essa aliança foi quebrada. E aí ela fazia os propósitos. Sim, senhor. Ela fazia todos os propósitos que tinha, fez fogueira santa em relação à família. Então, assim, ela obedecia ao altar, que faz toda a diferença. Se você não obedece, não tem como. Porque a gente fala assim, mas eu estou antes na igreja e minha vida não mudou. A nossa vida mudou muito rápido. Foi rápido. Logo assim, a minha mãe chegou na igreja em 98. Em 99 eu me batizei e a minha mãe já foi levantada obreira e já tinha paz em casa. Meu pai já estava na igreja. A minha família toda já estava na igreja. Por quê? Por essa obediência, que é o que falta, às vezes a pessoa obedecer. E eu lembro que ela me incentivava, eu participava do adolescente, ela falava, toda hora, não tem adolescente hoje? Vai, sabe? Ela sempre incentivava a gente a estar na igreja, e isso fez toda a diferença, porque como meu esposo estava falando hoje, 6 horas da manhã, os ensinamentos ficam guardados. Então, eu fui crescendo, e aquilo que eu aprendi na escolinha ficou dentro de mim. Até chegar o momento de eu me entregar no altar, porque eu cheguei à igreja, mas ainda não tinha um encontro com Deus.
E esses ensinamentos que eu aprendi ficou dentro de mim. Essa obediência que eu via dela, da parte dela, essa devoção de falar assim, não, eu vou cumprir, eu tenho um propósito hoje, eu tenho que ir, eu não posso faltar. Ela não quebrava propósito por qualquer coisa. Todo domingo ela estava ali orando. E a gente via isso nela, essa obediência ao altar. E isso me trouxe até aqui. E hoje em casa tem paz, a minha família toda tem paz, os meus irmãos, porque se for olhar pelo ritmo de vida que a gente vivia, era para a gente ter uma vida desgraçada. Era para essa herança tá. Sim, senhor. Tanto que, quando eu cheguei na igreja, minha avó era mãe de santo, quando ela manifestou, o diabo revoltado, falou, não, é que eu era dele. Porque eu falei para o senhor que foi uma entidade que escolheu meu nome. Eu fui apresentada desde o centro, desde que eu nasci no centro. Então, era tudo para mim ter uma vida desgraçada. Mas por essa obediência, por essa